Kuro é um sujeito, um vagabundo feio, que passou a vida inteira completamente sozinho e nunca de fato acreditou no amor. No entanto, quando ele por puro acaso conquista a garota mais popular da escola, ela tenta absolutamente de tudo para que ele faça a festa com ela. Tudo isso começa com uma jovem, uma garota chamada Mona, que tem sido o centro das atenções de todas as meninas e de todos os rapazes desde o dia em que ela nasceu. Sempre que ela anda, a maioria dos rapazes faz uma espécie de audição para ser o próprio chão em que ela pisa, e eles a cobrem constantemente de elogios. Certa manhã, ela aparece na escola, e todos os seus colegas a cumprimentam com sorrisos calorosos, exceto Kuro, cujo salsicha está no modo não perturbe. Querendo se aproximar dele, ela se oferece para mostrar-lhe a escola, já que ele é um novo aluno transferido, mas ele simplesmente diz para ela deixá-lo em paz. Mona fica chocada e tenta entender por que Kuro está agindo de forma tão fria, já que é óbvio que ela é uma gata nota 10 de 10. Mais tarde ela nota uma foto de gato no celular de Kuro e começa a miar para atraí-lo. Mas o cara não dá a mínima, não liga nem um pouco. Em vez disso, ele pede para ela não falar com ele, a menos que seja algo realmente importante. Mona nunca foi rejeitada em toda a sua vida, e isso a choca tanto que ela sai correndo e decide que vai melhorar seu jogo para fazer Kuro se apaixonar por ela. Um tempo depois, ela sobe em uma escada para dar a Kuro uma visão sem roteiro de suas pernas, mas o sujeito ainda a ignora completamente. Mona fica frustrada e cai no chão para que ele perceba sua armadura de enredo. Mas enquanto outros rapazes ao redor dela apreciam a cena, Kuro simplesmente se vira e vai embora. Na próxima aula, ela finge estar doente e cai em cima de Kuro para que ele seja forçado a levá-la à enfermaria da escola. Assim que chegam, Mona encurrala Kuro contra a parede e diz a ele que estão sozinhos, o que significa que podem fazer a festa sem que ninguém perceba. Ela então menciona como ele é sempre frio com ela e tenta manipulá-lo para fazê-lo se sentir mal. Quando ela percebe as bochechas de Kuro ficando vermelhas, ela começa a pensar que tem a vantagem, mas Kuro se recompõe rapidamente porque sabe que ela está o manipulando. Enquanto tenta salvar a situação, Mona escorrega e cai na cama com Kuro, mas assim que ela percebe que ele ainda está agindo friamente com ela, ela decide expor seus melões. Vê-los de perto faz Kuro quase perder a cabeça na hora, mas ele de alguma forma consegue manter seu lápis dentro das calças. Nesse ponto, Mona começa a fazer birra e quase cai da cama. Para seu choque, Kuro a salva, mas quando ele acidentalmente cruza os olhos com os pêssegos de Mona, ele surta e grita que não teve a intenção de olhar. Ele então sai do quarto, mas para aconselhar Mona a aguardar sua primeira vez para alguém de quem ela realmente goste. Enquanto ele sai, as bochechas de Mona ficam vermelhas, e ela desmaia porque está começando a desenvolver sentimentos por Kuro. Eventualmente, ela retorna à aula e agradece a Kuro por tê-la levado à enfermaria. Kuro a encara, e ela começa a se sentir envergonhada e confusa, fazendo-a se perguntar como ela passou de exibir seus melões, para de repente sentir-se tímida sob o olhar dele. Seu coração começa a acelerar como se estivesse apaixonada, então ela bate a cabeça na mesa para esconder seu constrangimento. Naquele momento, ela jura fazer o que for preciso para fazer Kuro se apaixonar por ela. No dia seguinte, durante a aula de educação física, Mona se junta às garotas para alongar e chama Kuro para que ele veja o quão flexível ela é, mas Kuro desvia o olhar. Como Mona percebe que seus melões e seus atributos não são suficientes para fazer o trabalho, ela decide mostrar um pouco mais de pele para que Kuro se apaixone por ela. Assim que Kuro a vê exibindo seu umbigo, ele fica tentado e decide ir embora, recitando uma frase para ajudar a clarear sua mente. Isso faz Mona derramar lágrimas porque ela está além de frustrada. Lá fora, Kuro lava a cabeça para se refrescar, e é quando Mona aparece para beber em uma torneira. Enquanto ela se inclina, ela percebe as bochechas de Kuro ficando vermelhas, e fica animada quando o pega olhando para ela. Como resultado, ela acidentalmente derrama água em seu corpo, e isso faz Kuro surtar porque ele agora pode ver através de sua armadura de enredo. Isso faz Mona se sentir envergonhada, mas enquanto ela se agacha para esconder seus planos, Kuro tira a camisa e a entrega a ela, o que a deixa completamente constrangida. No caminho para casa, dois dos grandes fãs de Mona confrontam Kuro, e dizem a ele que ele está sendo muito duro com Mona. Eles pedem a versão da história de Kuro, então ele os leva a um parque onde explica que é herdeiro de um templo de gatos e por causa de seu dever sagrado, ele não tem permissão para se aproximar de garotas. Ele também admite que acha Mona fofa e que estava a centímetros de fazer a festa com ela quando ela tentou tentá-lo. Pensar em como Mona é atraente desencadeia seus desejos mundanos, então ele desvia o olhar para se acalmar. No dia seguinte, Mona aparece na aula e devolve a camisa que Kuro lhe deu. Enquanto Kuro a agradece por lavá-la, ela percebe suas bochechas vermelhas e sussurra em seu ouvido, perguntando se ele quer a camisa de volta com o cheiro dela. Ouvir isso faz todo o sangue do cérebro de Kuro ir para outro lugar, mas ele se concentra muito para manter seus desejos mundanos sob controle. Mona, no entanto, fica farta dele e jura fazê-lo se apaixonar por ela, custe o que custar. Mona acorda e se examina ansiosamente enquanto se dirige para a escola. No caminho, todos a encaram como se ela fosse Sydney Sweeney, e ela se autodenomina a Abelha Rainha. Mais tarde naquele dia, durante as aulas de arte, Mona olha para Kuro e se oferece para posar para ele. Afinal, eles devem esboçar seus vizinhos. Ela tenta provocá-lo fazendo poses adoráveis de Johto, o que faz a turma enlouquecer. Mas para ela, Kuro a olha com desprezo e a ignora, quando na realidade seu coração pulsa tão forte que ele faz o mantra para acalmar seu tênis protuberante. Mona então se lembra de tê-lo pego olhando para ela enquanto ela tomava um gole mais cedo depois de fazer xixi, então ela faz uma pose semelhante e Kuro imediatamente fica vermelho como um pimentão. Ele rapidamente reúne toda a força que pode para se conter de pular em cima dela.
Kuro se recompõe e a esboça naquela pose. Enquanto isso, Mona vê uma garota chamada Haruno, olhando pra ela e fica constrangida depois de ser pega olhando. Enquanto isso, Kuro esboça Mona enquanto a encara firmemente, e ela pergunta a ele no que ele está trabalhando atualmente. Ele diz a ela que é o pescoço dela, notando que é tão esguio, mas ela cora e sente calor do olhar penetrante. Em certo ponto, ela desiste dizendo que precisa de um pouco de leite. Mona vai direto para o banheiro e relembra como Kuro continuava desviando o olhar sempre que ela o adocicava, mas agora ele a encara. Mona anseia pelo olhar penetrante de Kuro, querendo que ele a encare profundamente como se fosse o Superman. De volta à sala de arte, alguns garotos veem Kuro olhando para seu esboço de Mona, então eles o provocam, e ele rapidamente o fecha, parecendo um tomate de tão vermelho. Mais tarde na biblioteca, Kuro tenta pegar um livro, mas ele coincidentemente escolhe o mesmo livro que Mona estava procurando. As mãos dele se tocam e ele pega o livro. Mona chama o evento de destino, então ela pede a ele para lê-lo com ela. Para sua surpresa, ele entrega o livro a ela e sai com um olhar irritado, quando na realidade ele está controlando seu desejo de interagir com ela. Os outros que testemunharam o evento juram acabar com a vida de Kuro por desperdiçar uma oportunidade de conquistar a gata. Ainda assim, ela lhe dá outra chance sentando-se com ele e oferecendo-se para compartilhar o livro. Enquanto isso, Mona percebe Haruno os encarando e os seguindo na biblioteca, e nota que ela fez o mesmo na sala de arte. De repente, dois pensamentos passam por sua mente, um deles sendo que Haruno joga para aquele lado, e o outro é a possibilidade de gostar de Kuro. Mona se inclina para a segunda opção, então ela jura agir como uma barricada para todos os planos de Haruno. Ela primeiro começa fazendo cosplay de nerd e tomando café na biblioteca. Esse novo visual desperta muitos polegares adormecidos, e toda a população na biblioteca a encara como se ela fosse uma deusa. Mona então provoca Kuro usando o pé para roçá-lo, e então pergunta se ele está a fim de um serviço gratuito. Mona luta para manter o foco, mas ele eventualmente se liberta de sua coleira, levantando-se abruptamente e dizendo a ela que a perna dela estava no caminho. Chocada, Mona vê Haruno olhando para ela, e desta vez ela parece muito feliz. Isso irrita Mona profundamente e ela se sente frustrada. Mona então muda seu plano para monitorar Haruno, então ela a persegue e conclui que ela é uma Miss certinha. Em certo ponto, no vestiário, ela vê os melões de Haruno e percebe que foi superada. O pior de tudo é que Haruno é uma pessoa muito humilde e reservada, ao contrário dela. Quem era o oposto total? Enquanto pondera sobre o assunto, Mona espera que Kuro não escolha Haruno em vez dela. De repente, um de seus garotos, Eren, aparece com um livro que ela havia pedido para ele pegar mais cedo. Ele a entrega e ela casualmente o agradece enquanto usa a palavra amor. Ela então se lembra de não ter usado a palavra amor com Kuro de jeito nenhum, então ela planeja experimentá-la, esperando que funcione. Momentos depois, ela corre para o telhado da escola e perturba o tempo livre de Kuro. Antes disso, ela joga seu lenço e ele o pega para ela. Mona então o agradece por ajudá-la com isso. Ela diz a ele que eles deveriam sair com frequência no telhado. Ela então tenta usar a palavra amor com ele, mas ela engasga, como se um gato tivesse cortado sua língua. Depois de tentar várias e várias vezes e ver como é impossível, ela corre direto para o prédio depois de chamar Kuro de esquisito por olhar para seus selos. Quando ela desce, ela se apressa para conquistar Kuro antes que Haruno o arrebate. Certa vez, a turma usa um sistema de votação para determinar quem será o presidente e o assistente de classe. Haruno e Mona conseguem os cargos respectivamente. Elas vão direto ao planejamento do festival escolar e, enquanto isso, Haruno descobre que Mona teve um café temático com fantasias durante o ensino médio. Embora ela ache que Mona ficaria fofa, Mona observa que a fantasia cobria todo o seu rosto, o que a impedia de ser adorável. Mona observa Haruno sorrir, mas ela tem dificuldade em compreendê-la, já que a considera uma rival. Momentos depois, enquanto anota a lista de atividades para escolher, a tampa do lápis de Mona quebra, e Haruno rapidamente lhe entrega outro lápis. No processo, a tela do celular dela fica exposta, então ela imediatamente o pega e o afasta de Mona. Mona acha o comportamento dela suspeito, e depois de insistir para saber o que estava acontecendo, Haruno grita com ela, dizendo que ela é a última pessoa que ela deixaria ver seu celular. Isso desperta o interesse de Mona, então ela persegue Haruno e diz a ela que a odiará, a menos que ela tire as mãos de seu Kuro. No processo, ela cai em cima de Haruno, e eventualmente consegue colocar a mão na foto. Para seu choque extremo, ela vê muitas fotos dela no celular de Haruno. Haruno rapidamente se desculpa e confessa que é a maior fã de Mona desde a cerimônia de entrada delas. Ela explica seu hábito estranho e Mona percebe que Kuro não é a paixão de Haruno. Mona então a abraça e tenta se explicar sobre o que disse quando havia pulado em cima dela, mas Haruno diz a Mona que está ciente de seus sentimentos por Kuro e que ela a apoia totalmente. Depois de ser nomeada vice-presidente do festival, Mona fica perdida em pensamentos sobre suas novas funções. Haruno, a presidente do festival, surge do nada, como de costume, para informar sua parceira que a escola lhes deu o aval para pegar emprestadas algumas roupas para o próximo festival. Ainda discretamente desconfiada da garota excessivamente amigável, Mona a incentiva, mas é subitamente distraída pelo sujeito apertando uma fita como se estivesse massageando jarros de leite. E quando Haruno provoca Mona sobre ter a oportunidade de se exibir para Kuro no festival, Mona fica completamente vermelha em negação. Observando a presidente boba acenar e ir embora, Mona se amaldiçoa em voz baixa por deixar Haruno seguir com a falsa narrativa de paixão por tanto tempo.
No clube de teatro, depois que Haruno não consegue convencer Mona a experimentar uma fantasia de empregada aleatória, Haruno menciona que a escola tem uma lenda ligada ao festival escolar. Percebendo que havia cativado o interesse de Mona, Haruno divaga sobre um local popular chamado Ponte do Amor. Para esclarecer suas divagações, Haruno mostra a sua nova amiga a passagem que, segundo rumores, concede relacionamentos duradouros àqueles que dão as mãos durante o festival. Haruno reza para que Mona e Kuro consigam dar as mãos na passagem e iniciar seu relacionamento, assim como Mona tenta negar ter uma paixão. Uma veterana chama Haruno. Sentindo-se farta da acusação infundada de Haruno, Mona decide que a única maneira de provar que Haruno está errada é fazer Kuro se render a ela rapidamente. Ela pega um monte de outras fantasias da mesa e experimenta cada uma para encontrar a roupa perfeita que fará Kuro perder a cabeça. Depois de muitas aprovações de Jen, Mona finalmente encontra uma que abraça seus melões e pêssegos como borracha. E assim que ela está examinando a roupa, Kuro entra bruscamente no quarto. Mona fica completamente vermelha de vergonha, enquanto explica nervosamente que é seu dever testar as fantasias como vice-presidente. Apesar da desculpa meio boca, Kuro bloqueia sua visão e menciona que sairá assim que entregar os papéis que um professor havia pedido para ele entregar. Enquanto Kuro está pegando os papéis espalhados, Mona de repente ouve a voz de Haruno do outro lado da porta. Com medo de alimentar as ilusões de Haruno sobre ela e Kuro, Mona agarra Kuro e desaparece no cabideiro de roupas. Vendo como o quarto está bagunçado, Haruno se pergunta para onde Mona foi. Enquanto isso, no armário, Mona enfia seus melões em Kuro e o abraça fortemente por medo de ser pega. Por outro lado, Kuro, que cresceu uns bons 23 centímetros, tenta purificar sua mente da garota que está pressionando seus jarros de leite com força contra ele. Felizmente para os dois cachorros no cio, uma veterana aparece para tirar Haruno do quarto, criando a oportunidade para eles se libertarem do esconderijo. De repente, Mona assume que seu corpo deve ter movido Kuro, mas depois de olhar para Kuro, ela percebe que ele parece inabalável e culpa a roupa vulgar. Mona tenta bancar a fofa, e Kuro finalmente deixa escapar uma reação. Ele timidamente a chama de fofa e pede para ela cobrir seus melões. Depois que Mona se xinga por ficar constrangida com o elogio de Kuro, Kuro está se repreendendo por ter escorregado. Seu cérebro lembra que ele não deveria gostar de garotas, mas seus desejos mundanos contrariam sua lógica. Na manhã seguinte, sentindo-se novamente nas alturas e poderosa, Mona assume que Kuro deve ter se juntado à sua equipe de tolos rendidos. Ela levanta a mão para cumprimentar Kuro, mas Kuro responde sombriamente e derruba Mona de seu pedestal. No dia do festival, enquanto Haruno tira uma quantidade anormal de fotos desavisadas de Mona, duas alunas de uma classe inferior, Manami e Asahi, desfrutam de sua refeição. Quando Asahi propõe que fiquem mais tempo, Manami, que entende sua amiga melhor do que ninguém, lembra a Asahi que sua paixão está presa na cozinha. Lá, um grupo de garotas anuncia que é hora de trocar de turno. Mona aproveita a situação para raptar Kuro da cozinha, mas quando Kuro se recusa a ceder, Mona queima intensamente com determinação. Orelhas de Coelho de repente encontram seu caminho para a cabeça de Kuro, e quando a dupla se vira em confusão, eles são recebidos por uma Haruna com um olhar maluco que ordena a Kuro que se junte a Mona para aconselhar o café da classe deles. Sorrindo com a boa ajuda de sua ajudante, Mona apressa Kuro, que está ocupado hiperventilando, para se juntar a ela. Quando eles chegam à seção da casa assombrada, Mona surta e tenta afastar Kuro, mas quando ela percebe o fascínio de Kuro, ela engole seus medos e propõe que entrem. A primeira tentativa é suficiente para fazer Mona perder a compostura. Mas quando ela se conecta com Kuro novamente, ela age com calma e culpa outro aluno por seus gritos. Outra figura assustadora sacode o espírito de Mona para fora de seu corpo, mas ela segue Kuro de qualquer forma e absorve suas divagações sobre o quão bem arrumada é a casa assombrada. Um objeto prende na saia de Mona, e Mona tenta soltá-lo discretamente. Ela tenta fazer Kuro esperar por ela, mas Kuro, que já está levado pelo layout inteligente da casa assombrada, se vira sem se importar com nada no mundo. Mona consegue chamar a atenção de Kuro, mas não sem expor sua saia. Percebendo que suas partes íntimas estão expostas, Mona perde a cabeça e sai correndo da casa assombrada com a figura ainda presa debaixo de sua saia. Alheia ao desastre, Haruno sonha acordada sobre como o tempo de Mona e Kuro juntos está indo bem. No corredor, Kuro pede desculpas ao comitê da casa assombrada por destruir a criação deles. No entanto, o sujeito do comitê xinga Kuro por ser o único campeão sortudo a ver a armadura de enredo de Mona. No estande de café de outra turma, Mona propositalmente mancha o rosto com creme e tenta fazer Kuro limpá-lo dela. Mas, infelizmente para ela, uma águia feroz mergulha em seu creme e o rouba. Chateada, mas ainda determinada, Mona tenta levar Kuro a um show, mas seus planos falham novamente. Recusando-se a desistir, Mona força Kuro a ir para um local de arte com balões. Mas assim que ela tenta desenhar um rosto em sua criação, ele estoura em seu rosto. Sentindo-se exausta, Mona se pergunta por que seus planos para fazer Kuro se render falharam horrivelmente, e pondera o que pode fazer para humilhar Kuro antes que o festival termine. Mona de repente tropeça na Ponte do Amor e tem um flashback das divagações de Haruno. Enquanto isso, Asahi, que percebeu que Kuro não vai voltar, decide que é melhor ir embora. Apesar de se encolher ao ver o casal de mãos dadas na passagem, Mona tenta enganar Kuro para que ele ande sob a passagem.
Ela finge estar interessada em anunciar o café, e quando Kuro anda por ali para mostrar o letreiro de sua turma, Mona sorrateiramente pergunta a ele se ele sabe que a passagem, segundo rumores, concede um relacionamento duradouro àqueles que dão as mãos nela durante o festival escolar. Como uma pequena provocadora que ela é, Mona finge pegar a mão de Kuro e pergunta se o coração dele tremeu por ela, em vez de alimentar sua tolice. Kuro cobre seu rosto nervoso e se afasta da situação. Percebendo que sua presa está fugindo, Mona finge uma queda, pede desculpas por seus problemas e sorrateiramente estende a mão para Kuro puxá-la. Mas para sua surpresa, Kuro a agarra pelas axilas e a salta para fora da passagem, deixando Mona em choque por ser derrotada em seu próprio jogo. Determinada a usar a última hora do festival para humilhar Kuro e sua teimosia, Mona corre atrás dele. Quando ela o alcança, ela liga seu lado doce e tenta animá-lo. Mas assim que Kuro tenta escapar, duas garotas do café os chamam para retornar ao dever na cozinha. No final do festival, Mona ferve por dentro por sua falha em fazer Kuro se render, como os outros idiotas ao redor dela. Observando o humor de sua amiga, Haruno ordena a Kuro que se junte a Mona em suas tarefas de limpeza. Tentando o seu melhor para permanecer positiva, Mona carrega uma mesa pela Ponte do Amor. Kuro instantaneamente reconhece onde eles estão, e enquanto ele se assegura de que a ponte não significa nada, Mona pergunta a ele se ele gostou do festival. Percebendo a recusa de Kuro em responder, Mona se culpa por ter estragado tudo. Ela tem um flashback de quando Kuro a carregou pelas axilas e deseja que sua última abordagem tivesse saído como planejado. Como o destino quis, uma caixa cai de uma pilha atrás dela. Kuro agarra as mãos dela para apoiá-la, e quando Mona percebe que está de mãos dadas com Kuro sob a Ponte do Amor, ela surta, a julgar pela expressão de Mona. Kuro imediatamente anuncia que isso não conta como nada, e depois de algumas pausas constrangedoras, ele admite que gostou do festival. No dia seguinte, Haruno se exibe sobre o número de novos casais na escola e pede a Mona para atualizá-la sobre a Ponte do Amor. Quando Mona dá a resposta mais aleatória, Haruno avista Kuro e o chama. Assim que Kuro se vira, Mona tolamente some de vista um segundo tarde demais e se amaldiçoa por se esconder desnecessariamente. Ela sai de seu esconderijo, cumprimenta os rapazes e decide banquear descolada, propondo que caminhem juntos para a aula. Quando Sho, um dos garotos de Kuro, pergunta às garotas se elas querem ir jogar boliche depois da escola, Haruno, sem surpresa, anuncia que irá com Mana, que concorda. Avançando para a pista de boliche, Mona faz uma pontuação perfeita e decide aproveitar a chance para tocar Kuro com um aperto de mão casual. No momento em que ia fazer um high five com Kuro, Mona fica vermelha viva ao se lembrar do incidente na ponte. Ela imediatamente se joga de joelhos, fingindo arrumar os sapatos e sai correndo como uma perdedora. Após o ritual de humilhação de Mona, Kuro se afoga em Coca-Cola pensando no motivo de Mona ter recusado o high five. Ele sai de seus pensamentos e se lembra de que é um monge aspirante que se transferiu para uma escola de programação para treinar a mente. Por outro lado, Mona se culpa por ter escolhido sentar longe de Kuro após seu colapso. Recusando-se a desistir, Mona se aproxima de Kuro, ativa seu modo fofo e reivindica o assento ao lado dele, ignorando Haruno e Sho à frente. Mona pega a bebida de Kuro e pergunta se pode dar um gole. Fazendo o possível para engolir o nervosismo, Mona encosta os lábios na tampa, fazendo Kuro ficar vermelho como um pimentão. Após um grande gole, Mona provoca Kuro sobre o beijo indireto e o observa lutar com seus demônios internos. De repente, Kuro relaxa e anuncia que está tranquilo. Ele pede a Mona para terminar o conteúdo da garrafa antes de se desculpar para continuar o jogo. Após comemorar por ter evitado mais um dos truques de Mona, Kuro joga a bola e consegue errar o arremesso completamente. No dia seguinte, Mona aparece com seu uniforme de inverno e o exibe para a colega. Ela se vira para Kuro e tenta seduzi-lo para que ele ceda a ela, mas Kuro a rejeita friamente. Depois de ver Mona voltar para seu lugar, Yuzuru e Shu mandam uma mensagem para Kuro para se encontrarem após a aula. No terraço, Yuzuru pergunta ao seu melhor amigo sem coração por que ele é rude com Mona. E quando Kuro tenta gaguejar uma resposta, Yuzuru pergunta por quanto tempo ele planeja tratar Mona como lixo. Tropeçando nas palavras, Kuro tenta usar sua religião como desculpa, mas Yuzuru aponta que tudo o que Kuro precisa fazer é tratá-la bem e evitar se apaixonar por ela. Yuzuru xinga seu amigo ignorante e chama Sho para reforço. Sentindo-se relutante em se juntar à conversa, Sho pergunta a Kuro se sua religião apoia ser rude com garotas. E vendo que a pergunta pegou Kuro de surpresa, Sho o incentiva a ser mais gentil com Mona. Enquanto Kuro ainda absorve as palavras de seu amigo, Haruna se aproxima para acusá-lo de tratar Mona como lixo, apesar de tudo o que ela faz para chamar sua atenção. Quando percebe que está causando uma cena, ela aperta seus botões covardes e foge do corredor. Após o surto, Kuro ouve a voz de Mona atrás dele e a observa ajudar um professor a levar suas coisas para a sala de aula, e de repente percebe o quão gentil ela é. Em seguida, Kuro percebe que Mona havia esquecido seu livro em casa, e timidamente oferece o dele para compartilhar. Uma onda de excitação percorre Mona enquanto ela empurra sua mesa contra a de Kuro, fazendo-o perder o equilíbrio. Percebendo o quão embaraçosa a situação deve ser para Mona, os cães com chifres e Haruno sinalizam para Kuro resolver a situação.
Concluindo que é possível ser gentil com uma garota sem se apaixonar, Kuro arrasta sua mesa para compartilhar seu livro. E depois de alguns segundos de silêncio, ele perguntou a Mona se ela ainda estava interessada em compartilhar. Mona, que se culpava por ter estragado sua chance, imediatamente agarrou a oportunidade. Sorrindo em aprovação, Haruno tira uma foto de sua amiga feliz. E Kuro cora ao pensar em como será difícil manter a pose de bom moço e evitar se apaixonar por Mona. No dia seguinte, Mona, que geralmente detesta dias chuvosos, se vê aproveitando sua caminhada para a escola. Enquanto sorri por Kuro finalmente sucumbir aos seus encantos, Mona avista Kuro parado sob uma sombra e decide que é hora de ativar seu lado doce. Ela se aproxima de Kuro para perguntar sobre seu guarda-chuva e compara o quão mais suave a expressão de Kuro se tornou. Depois que Kuro narra uma história triste de como perdeu seu guarda-chuva para animais, Mona sente seu coração bater, pulando uma batida, mas rapidamente se recompõe e tenta convencê-lo a compartilhar seu guarda-chuva, lembrando-se do conselho de Yuzuru e Sho para ser legal. Kuro relutantemente propõe segurar o guarda-chuva. Ainda a caminho da escola, Mona percebe que os ombros de Kuro estão sob a chuva, e apesar da resistência de Kuro, Mona pega sua mão e o puxa para perto dela. Sentindo-se desconfortável com o contato pele a pele, Kuro tenta se afastar, mas Mona o convence sem perceber que despertou seu bastão adormecido. Na escola, enquanto Mona e Kuro seguem para a aula, eles passam pela quadra de basquete e, sem querer, testemunham um talento bruto sendo exibido, totalmente distraídos. Mona se encanta com o quão incrivelmente boa a Asahi é e a elogia por jogar como uma estrela em ascensão. Mona acidentalmente deixa cair seu guarda-chuva, fazendo Asahi olhar para ela, e quando Asahi percebe Kuro, ela tropeça e perde o controle da bola. Pouco antes de a bola atingir o rosto de Mona, Kuro a bloqueia, deixando os outros espectadores preocupados com ambos. Asahi se levanta como se não tivesse acabado de cair de cara no chão da quadra e pede desculpas a Mona. Mudando para seu lado doce, Mona tenta argumentar que a culpa é dela, mas para sua surpresa, Asahi acredita nela, e a culpa por ser uma distração. Quando a pequena multidão corre para se desculpar com Mona em nome de Asahi, Mona minimiza o incidente e tenta sair. De repente, Asahi agarra a mão de Mona firmemente e anuncia que tem duas perguntas para ela. Depois de arrastar Mona até o final da quadra, Asahi pergunta quem Kuro é para ela. Estranhando uma pergunta tão aleatória, Mona responde que Kuro é apenas um colega de classe. Mas Asahi, que acha difícil de acreditar, pergunta à cabeça de vento se é normal fazer caminhadas matinais com um colega de classe. Quando Mona tenta se safar da situação com palavras doces, Asahi aponta que Kuro, segurando um guarda-chuva, implica que eles o compartilharam. Mona confirma que eles compartilharam o guarda-chuva, e Asahi enlouquece. Ela pergunta a Mona se ela está namorando Kuro, e Mona nega imediatamente. Quando Asahi apontou que ela nunca compartilharia um guarda-chuva com alguém que não fosse seu namorado, para esclarecer sua inocência, Mona explica que simplesmente compartilhou seu guarda-chuva porque Kuro não tinha um. Mas Asahi, que não se importava nem um pouco com a explicação, pergunta a Mona se ela gosta de Kuro. Mona nega novamente, e os colegas de classe, que notaram o quão desconfortável a conversa se tornou, pedem desculpas a Mona e arrastam Asahi para longe. Retomando a caminhada para a aula, Mona pergunta a Kuro se ele conhece Asahi. E depois de perceber que Kuro desconhece a existência de Asahi, ela se pergunta como Asahi sabe dele. A ficha cai e ela enlouquece com a possibilidade de ter uma rival. Ela sai de seus pensamentos quando Kuro espirra e sai para trocar de roupa por algo mais quente. Observando Kuro se afastar dela, Mona xinga Asahi por se intrometer entre ela e Kuro. Agora na aula. Enquanto Haruno tira fotos aleatórias do rosto de Mona, Mona a interroga sobre Asahi. Depois de saber que Asahi é uma prodígio do basquete, já intitulada A Beleza Fria da Escola, Mona sente seu sangue gelar. Ela se lembra de que tem a vantagem, já que Kuro ainda não sabe da existência de Asahi. Enquanto sorri com sua vantagem, Yuzuru vem dizer que ela tem uma visita. Fora da sala, Mona fica mortificada ao ver Asahi esperando por ela. Asahi explica que veio terminar a conversa de mais cedo, e congela instantaneamente quando Kuro chega com seus amigos. Aterrorizada que Asahi pergunte se ela gosta de Kuro na frente dele, Mona se vira para convencer Asahi a se encontrar em outro lugar, apenas para ver que Asahi ficou vermelha. Quando Kuro reconhece a pilha de nervos como a prodígio do basquete, Asahi perde o equilíbrio e revela suas câmaras internas. Kuro se vira para acalmar seu salsichão e Mona surta e declara guerra a Asahi. No dia seguinte, enquanto Mona aponta que em seus anos banhada em amor até os 17, Asahi é a primeira garota a declarar guerra a ela. Na entrada, Kuro avista Asahi e pergunta se ela precisa de ajuda para chamar algum de seus colegas. Mas Asahi fica vermelha e tropeça nas palavras, vendo Kuro e Asahi juntos. Mona abre caminho entre eles e xinga Asahi por se esforçar demais. Ela muda para seu lado doce e pede a Kuro para segui-la até a sala de aula. Kuro instantaneamente retoma sua chance de acalmar seu salsichão. Ele sai de seu frenesi e pede a Asahi para voltar para sua aula. Depois de ver Kuro dar um fora no nome de Asahi, Mona perde a cabeça ao pensar que Asahi pode ser o tipo de Kuro.
Na aula de Asahi, Manami pergunta à amiga sobre Mona, e quando Asahi a informa que Mona negou ter algo com Kuro, Manami lhe dá o sinal verde para tentar a sorte com Kuro. Ela aconselha a amiga a começar por conhecê-lo, e Asahi aponta que ela sempre se atrapalha quando vê Kuro. Na quadra de basquete, Mona declara que vai tomar o lugar de Asahi na cabeça de Kuro como a prodígio do basquete. Depois de ver Kuro falhar em seu time, Mona exibe suas habilidades incríveis para provar que ela também pode ser uma beleza legal. Kuro perde uma aposta entre os rapazes e é designado para limpar a sala depois da aula. Quando Mona aparece com suas fábricas de melancia, ele imediatamente retoma sua chance. Assim que ele consegue manter a calma, Mona aperta seus melões nas costas dele, fazendo a ferramenta de Kuro saltar 10 centímetros mais longa. Quando percebe que Kuro mal reage, Mona pressiona mais forte contra ele. Asahi entra e os flagra, e Mona se afasta de Kuro, envergonhada. Asahi acusa Mona de negar seus sentimentos, mas Mona rapidamente a silencia e tenta explicar que estava tentando ajudar Kuro. Decidindo ir banda por banda, Asahi se coloca em posição de prancha e ordena que Kuro faça o mesmo. Quando Mona percebe que Asahi está expondo seus seios para Kuro, ela perde a cabeça e imita a ação de Asahi, levando Kuro à loucura. No dia seguinte, após perceber que Kuro está com saudades de casa, Mona se lembra do incidente na academia e se pergunta se é parcialmente responsável pela doença de Kuro. Depois de ouvir a discussão de Yuzuru e Shu sobre visitar Kuro, assim como Mona, Asahi assume que pode ser responsável por causar o resfriado de Kuro, fazendo o papel de advogada do diabo. Manami insiste para Asahi ir vê-lo antes de acrescentar que ela poderia ver Kuro de pijama. Depois da escola, Mona segue secretamente Yuzuru e Shu até o apartamento de Kuro. E justamente quando ela cora por sua primeira visita a um garoto, Asahi aparece do nada e anuncia sua presença. Mona surta ao saber que Asahi também veio para arruinar suas chances de fazer Kuro ceder a ela. Asahi acusa Mona de negar seus sentimentos por Kuro e de fazer escolhas estranhas que implicam o contrário. Mona nega seus sentimentos por Kuro pela milésima vez, enquanto se pergunta como superar Asahi quando chegarem à casa de Kuro. Depois de esperar os rapazes irem embora, Mona e Asahi se esgueiram para o apartamento de Kuro. Kuro perde a cabeça ao ver duas moças na porta. Quando Mona se apressa para entrar, ele percebe que é a primeira vez que tem uma garota em casa. A luxúria toma conta do cérebro de Kuro, e ele exige, com estilo, que as garotas saiam de sua casa. Mas Mona o ignora e encosta a cabeça na dele para sentir sua temperatura. Observando Kuro pular de medo, Mona tenta se convencer de que não está apaixonada por Kuro, e tudo o que quer é fazê-lo ceder como os outros. Após uma onda de constrangimento, as garotas se oferecem para fazer um mingau para Kuro. Mona aplaude Asahi por seu bom jogo antes de prometer destruir suas chances com Kuro. Ela se veste como uma enfermeira saborosa, ajoelha-se e tira um termômetro de seus jarros de leite, justamente quando Mona começa a se sentir bem com seu movimento imbatível. Asahi aparece com uma fantasia mais quente e rouba a cena. Depois de traumatizar Kuro, as duas rivais concordam em pegar enquanto ele dorme. No intervalo, justamente quando Mona admite que nunca esperou que Asahi desse tanta luta, Asahi elogia Mona por seu jogo. Tomando outro rumo, Mona pergunta a Asahi se ela parou de ficar nervosa perto de Kuro, e Asahi surta com a pergunta antes de se recompor e explicar que ainda não superou seu nervosismo. Mas ela também não é de recuar diante de um desafio. Mona pergunta à sua rival por que ela está se esforçando tanto, apenas para Asahi admitir que tem sentimentos por Kuro. Quando Mona age sem se impressionar com a resposta de Asahi. Asahi explica que mal pode esperar para namorar e selar os lábios com Kuro todos os dias. E à menção de selar os lábios, Mona recua bruscamente. Sentindo-se envergonhada, Asahi sai correndo da sala e avisa Mona para jogar limpo enquanto ela estiver fora. Mas, como esperado, Mona ignora Asahi, se aproxima de Kuro e se lembra da confissão de Asahi. Ela se pergunta se o amor é o que realmente impulsiona o jogo de Asahi. Quando ela se senta na cama, Kuro de repente acorda e a abraça, fazendo Mona corar. Por outro lado, Asahi se lembra de como costumava torcer o nariz para a ideia de amor à primeira vista até que se encontrou fofamente com Kuro, e ela percebe o quão longe foi para conseguir Kuro, e se encolhe com o pensamento. Enquanto isso, no apartamento de Kuro, Mona está tentando tirar Kuro de cima dela. Ela finalmente consegue empurrá-lo para baixo e se pega olhando para os lábios dele. Ela se lembra da confissão de selar os lábios de Asahi e subconscientemente se inclina para os lábios de Kuro. Mas antes que ela possa fazer contato, ela sai de seu transe apenas para ver Asahi, que a está encarando em choque. Asahi repreende a vadia sorrateira e a arrasta para fora do apartamento, acusando-a de tentar coagir Kuro e mentir sobre seus sentimentos. Quando Mona tenta negar as afirmações de Asahi, Asahi a repreende e a confronta por negar estar apaixonada por Kuro. Farta da narrativa de amor, Mona solta que está apenas tentando fazer Kuro se apaixonar por ela porque ele se recusa a ceder como outros homens ao seu redor. Tentando organizar seus pensamentos, Asahi se pergunta por que a garota mais amada da escola está se esforçando tanto para fazer Kuro sucumbir a ela só porque ele não está beijando seus pés. Ela aponta que Mona está usando suas afirmações como desculpa para não perceber seus verdadeiros sentimentos por Kuro, decidindo deixar para lá.
Asahi conduz Mona para dentro de casa e promete não apenas guardar seu segredo, mas também vencer Mona em seu próprio jogo. No dia seguinte, Asahi provoca Mona por esperar a chegada de Kuro, quando Mona tenta expulsar Asahi de sua sala. Asahi percebe os pensamentos de Mona e pede para ela parar com a encenação, mas Mona recusa. Quando Yuzuru e Sho aparecem para cumprimentar Mona e Asahi, Yuzuru pergunta por que Asahi está sentada ao lado de Mona. Sho menciona que Mona e Asahi são amigas, e Asahi decide soltar a bomba, que ambas foram visitar Kuro em seu leito de doença. Confuso, Yuzuru pergunta a Mona como ela rastreou o apartamento de Kuro, e Mona mente que simplesmente sabia o lugar, e que encontrou Asahi lá também. Enquanto Yuzuru tolamente deseja que Mona o tivesse encontrado em vez disso, Haruno enlouquece ao perceber que Asahi é a rival de Mona no amor. Ela sente seu ciúme explodir enquanto corre para implorar a atenção de Mona. Assim que Haruno declara uma guerra unilateral a Asahi, Kuro invade a sala e agradece aos rapazes por terem vindo. Mona cumprimenta Kuro e ela imediatamente se lembra de uma vez em que Asahi a acusou de gostar de Kuro, e se amaldiçoa por recordar tais memórias. Depois que Asahi troca cumprimentos com Kuro e sai, os nervos de Mona a consomem. Quando Kuro tenta falar com ela, ela nervosamente finge estar ocupada no telefone e se repreende por usar a desculpa mais óbvia. Deixando seu constrangimento atingir seu ego, Mona evita Kuro por horas. Enquanto foge, ela perde a cabeça por ficar vermelha sempre que está perto de Kuro. Ela esbarra em uma figura, e quando percebe que é Kuro, ela se vira para sair correndo. Mas ela infelizmente perde o equilíbrio e cai no chão. Minutos depois, Mona acorda na enfermaria e vê Kuro sentado ao lado dela. Kuro a informa que ela pegou febre, e Mona culpa isso por ter corrido o dia todo. Depois que Kuro revela que carregou Mona para a enfermaria, ele assume a responsabilidade por transferir sua doença para Mona. Ele a agradece por cuidar dele no dia anterior e deixa Mona imaginar as diferentes posições que Kuro usou para carregá-la. Sentindo-se envergonhado depois que seus melhores amigos traumatizam seus olhos inocentes com uma imagem pela qual todo adolescente beberia galões de loção, Kuro sai da aula, determinado a apagar a sujeira de seu telefone antes de ser pego com ela. Por outro lado, Haruno, que ainda está ressentida com a súbita proximidade de Mona e Asahi, envia a Kuro uma foto de Mona para encantá-lo. Quando Mona percebe as ações estúpidas de sua ajudante sem cérebro, um parafuso se solta no cérebro de Mona, e ela ordena à sua amiga, Cabeça de Vento, que desfaça o envio imediatamente. Mas pouco antes que a Minion sem cérebro possa desfazer o envio da foto, a bateria do telefone dela acaba. Adotando uma abordagem diferente, Mona decide que a única opção restante é rastrear Kuro, e apagar a foto diretamente do telefone dele antes que ele a abra. Para o azar de Kuro, justamente quando ele finalmente sucumbe a dar uma espiada nos jarros de leite em seu telefone antes de apagá-los, Mona surge do nada, o desequilibra, expõe suas câmaras internas e ordena que Kuro não abra sua mensagem. Ela pega o telefone dele, mas justamente quando está prestes a apagar a foto, ela vê a embaixadora da melancia e congela. Mona fica fria, devolve o telefone e sai furiosa, deixando Kuro sem palavras. Irritada e perturbada na aula, Mona tolamente se pergunta por que Kuro preferiria lavar seu salsichão para uma imagem do que sucumbir aos seus avanços. Finalmente prestando atenção ao seu redor, Mona ouve Kuro avisando seus melhores amigos para ficarem longe de seu telefone. Tudo se encaixa, e Mona percebe que os cães com chifres são parcialmente a causa de seu fracasso em elevar Kuro, ansiosa para acabar com a teimosia de Kuro. Mona pega seu telefone e envia uma foto fofa exibindo seus seios em crescimento para Kuro, alegando ter enviado por engano. Abrindo sua mensagem para revelar Mona e seus melões, os melhores amigos de Kuro, duros na chegada, juraram sobre a foto que Mona havia enviado. Discretamente comovido pela foto, Kuro decide manter a calma e a apaga casualmente, sem saber que estava fazendo Mona perder a cabeça. Haruno atira de sua raiva, mostrando-lhe uma abóbora antes de perguntar assustadoramente se pode tirar uma foto de Mona em sua fantasia de Halloween. O pedido estranho de Haruno, sem saber, desbloqueia uma ideia no cérebro apaixonado de Mona. Ela pega a abóbora e anuncia à turma que fará uma festa de Halloween no fim de semana, enquanto discretamente se pergunta o que poderia vestir para fazer seu crush substituir a embaixadora da melancia em sua tela de bloqueio por seus melões suculentos. Sem que Mona soubesse, enquanto ela compartilha o resto de seus planos com a turma, Asahi faz o papel de mosca na parede e os espiona. No dia seguinte ao anúncio, Kuro e seus melhores amigos, que esperavam por Mona e sua ajudante, de repente veem o rosto de Mona em todas as garotas ao redor, até que Haruno os alcança e os tira de sua ilusão. De repente, as pessoas da cidade, a maioria rapazes, ofegam em admiração enquanto a criatura angelical balança os quadris em seus shorts curtos como se não fosse dar conta de ninguém. Como a Minion sem cérebro que é, Haruno tira algumas fotos fofas de Mona que estava ocupada encarando Kuro por ignorá-la. Assim que Mona assume que nada é pior do que ser ignorada, Asahi aparece e é recebida por Sho, que foi forçado a convidá-la. Alheio à reação de Mona, Kuro chama a atenção de Asahi, e Asahi imediatamente cede. Felizmente para Mona, Yuzuru, um dos melhores amigos de Kuro, exige que eles comecem sua jornada, vendo que Asahi está banhada em nervosismo.
Haruno, que parece ter fobia de ser ela mesma, imediatamente propõe que se tornem amigas e descaradamente revela que sempre foi uma fã OG do jogo de basquete de Asahi no shopping. Depois que Mona experimenta algumas fantasias que Haruno escolheu pra ela espreita pelo shopping para espionar Asahi. Percebendo que as escolhas de roupa de Asahi são todas furadas, Mona sorri maliciosamente com o fato de não ter que se preocupar com sua oponente se vestindo melhor que ela. Assim que Mona vai para a sessão dos meninos, Manami surge do nada e tem um flashback de quando ela incentivou a amiga a ir à festa de Mona para exibir sua fantasia para Kuro e seus amigos. Andando de um lado para o outro, ela comenta que suspeitava que Asahi teria dificuldade em escolher a roupa certa, então ela já havia planejado algumas opções com antecedência. Cedendo à derrota, Asahi pede à amiga para escolher suas roupas, e Monami imediatamente a veste com algo bem questionável. Vendo que sua amiga, entediada e sem graça, não se convenceu com nenhuma das escolhas anteriores, Monami decide que é hora de ir com tudo. Por outro lado, na sessão dos meninos, enquanto Mona está espreitando e observando por trás do cabideiro de fantasias, os garotos brincam sobre a festa e seus clientes, e ela fica ali, escutando a conversa deles. A Mona, louca por garotos, jubila ao descobrir a ideia de Kuro para uma fantasia quente. Quando Kuro quase a pega espionando, Mona tenta se esconder, fazendo com que Kuro, sem saber, comece a investigar. Mas antes que Kuro pudesse fazer muito, a voz dos outros rapazes o distrai e o afasta. Imediatamente, os garotos saem da sala. Mona vasculha o cabideiro de roupas e fica chocada ao perceber que alguém tão inocente quanto Kuro adoraria algo tão picante e excêntrico. Quando o grupo se reúne num ponto comum, Sho, um dos melhores amigos de Kuro, sugere que as garotas revelem suas fantasias uma de cada vez. Atendendo ao pedido de Sho, Haruno vai primeiro e mostra seu vestido de fada, o que lhe rende alguns aplausos dos rapazes. Asahi é a próxima e exibe sua fantasia de bruxa, que também recebe alguns aplausos. Mas quando Mana revela a dela, Kuro e o resto dos rapazes ficam loucos, imaginando como seus bolinhos e ameixas pesados podem ficar no lugar em uma roupa tão frágil. A Mona percebe Kuro recitando suas bobagens de sempre que seu cajado é despertado, e uma onda de constrangimento toma conta de seu rosto vermelho vivo. Ainda coberta de vergonha, Mona surta quando Yuzuru, um dos cães com chifres, menciona aleatoriamente que Mona de alguma forma acabou escolhendo a fantasia bem ao lado da que Kuro gostou. Fora do shopping, enquanto o grupo conversa entre si, Mona tenta disfarçar seu constrangimento como uma brincadeira antes de declarar a si mesma que garantiria que Kuro sucumbisse aos seus encantos na festa. No dia da festa de Halloween, Mona, super animada com sua fantasia, jura tomar o lugar da moça do jarro de leite na tela de bloqueio de Kuro. Após serem levadas para a festa, Mona e suas novas melhores amigas escolhem um quarto aleatório para se trocarem e vestirem suas fantasias. E enquanto Haruno, sem surpresa, adora Mona e sua roupa, Asahi fica se sentindo insegura com o vestido que Manami escolheu para ela. Engolindo suas preocupações, Asahi interrompe os elogios infundados de Haruno para apontar que Mona teria se arrependido a vida inteira se tivesse optado pela fantasia de múmia. Concordando nervosamente com as palavras diretas de Asahi, a cabeça de vento veste sua fantasia que abraça seus melões perfeitamente. Assim que as garotas estão discutindo as roupas sem graça de Asahi, Haruno, como a cachorrinha de colo que é, surge do nada em uma fantasia de fantasma para elogiar a roupa de Mona. Confusa com a roupa da amiga, Mona pergunta a Haruno por que ela trocou sua fantasia de fada por algo tão horrível, e a Minion, meio lerda, explica que se sentia mais confortável em uma fantasia grande o suficiente para esconder o rosto. Depois de se trocarem, as três garotas se juntam à festa, mas pouco antes de chegarem ao salão principal, Mona se lembra de que havia esquecido seu chapéu da fantasia e volta para pegá-lo. Ela usa o chapéu descuidadamente e, por engano, desabotoa seu zíper. Tentando corrigir seu erro, Mona tenta mexer no zíper, mas ela tolamente o empurra para baixo. Kuro, que tem o azar de usar a mesma fantasia que Haruno, é arrastado para o banheiro por Mona para consertar o zíper dela. Kuro automaticamente assume que Mona está aprontando suas travessuras de sempre. Quando Mona o confunde com Haruno, ele reconhece sua situação complicada e decide que é melhor entrar na brincadeira. Kuro reúne toda a sua autodisciplina e fecha o zíper. Mas quando Mona percebe uma respiração ofegante atrás dela, ela se vira preocupada para verificar a amiga. Ela inocentemente abre o zíper da fantasia de fantasma e imediatamente sente um calafrio ao ver um garoto sob o traje. Por culpa, Kuro tenta explicar a situação, mas Mona grita a plenos pulmões. De volta à festa, Mona arruma a fantasia de Haruno para diferenciá-la da de Kuro, enquanto observa Kuro à distância. Ela tenta se convencer de que o incidente do zíper não significa nada, e que precisa voltar ao jogo e enviar uma foto para Kuro. Ela se lembra de como o último problema com fotos se desenrolou e xinga Kuro por não ver como ela está, tirando Mona de seus pensamentos. Um dos palhaços do fecho apresenta um jogo onde os participantes vão mumificar seus parceiros com papel higiênico, e o cara que fizer a múmia mais completa vence. O cara, com cara de Peter Pan, acrescenta que a dupla deve ser composta por um menino e uma menina, e o menino vai mumificar a menina. O cara promete uma foto para o par vencedor, e Mona, que finalmente viu sua oportunidade de tirar uma foto com Kuro, quebra a cabeça pensando em como se tornará parceira dele. Imediatamente, Kuro escolhe um número aleatório, e Mona sente sua rival, Asahi, ao lado dela, pronta para atacar, enquanto Haruno escolhe um
um número desajeitadamente. Ela joga fora o número de Kuro por engano, fazendo com que Mona e sua rival o peguem. Recusando-se a soltar o número, Asahi tenta manipular a loira burra, mas Mona se mantém firme e aplica mais força em sua pegada. Mona percebe que Asahi mal está fazendo esforço em sua pegada, apesar de usar toda a sua força. Ela chama Kuro e engana Asahi para que ela afrouxe o aperto no número, ignorando a raiva justificada de Asahi. Mona se aproxima de seu crush e promete fazer o que for preciso para vencer o jogo. Os anfitriões anunciam o início do jogo, e Haruno, que está suspeitosamente vivendo sua fantasia através de Mona, pega seu telefone e tira uma foto de Mona e seu futuro homem. Mona, que havia abraçado seus jarros de leite em antecipação, sente sua empolgação diminuir ao perceber que Kuro está fazendo um trabalho péssimo. Mona olha ao redor e nota que os outros caras estão avançando no papel e surta, pensando que eles perderiam no ritmo em que estão. Então ela o puxa para seus melões e mostra ao parceiro uma maneira mais rápida de enrolar o papel. Quando Mona empurra o papel em suas mãos, 1001 pensamentos de tentação cruzam seu cérebro de palha. E enquanto Mona continua pressionando-o para agarrá-la corretamente, Kuro desiste e se joga no chão. O anfitrião burro anuncia o fim do jogo e declara Haruno e seu parceiro como os vencedores, fazendo Mona olhar de lado para seu parceiro perdedor enquanto sua amiga tira uma foto dos sonhos. Outras garotas da escola fazem fila para tirar uma selfie com Kuro, e o ciúme imediatamente preenche o coração de Mona. Ela tenta se convencer de que Kuro provavelmente apagará as fotos quando as garotas forem embora. Seu ciúme a domina, e ela se joga na confusão para tirar uma foto com Kuro. Mas quando Kuro se esquiva, ela perde a cabeça. Quando os malucos da festa decidem tirar uma foto em grupo, Mona se pergunta por que Kuro estava tranquilo tirando fotos com todo mundo, exceto ela. Ela agarra a ponta da fantasia dele e o xinga por ser um idiota, apenas para ir para casa e chorar até dormir. Na manhã seguinte, Kuro diz aos seus capangas que suspeita que Mona esteja brava com ele porque ela pediu para tirar uma foto com ele na festa, mas ele recusou porque estava sobrecarregado depois de conversar com várias outras garotas. Kuro fica surpreso ao receber um tapa seguido de evidências fotográficas de Mona da noite anterior. Um dos bonobos o xinga por agir como um figurão por causa de uma simples foto depois que Mona se arrumou toda para ele. Assim que Kuro concorda em pedir desculpas à abelha rainha, Mona aparece e os cumprimenta alegremente apenas para Kuro fugir do local como o covarde que é, deixando Mona confusa e desapontada. Na aula, enquanto Mona tenta encontrar uma maneira de dissolver a tensão entre ela e Kuro, a professora anuncia as equipes de limpeza por suas carteiras e emparelha Mona com Kuro. Enquanto limpam, Mona expõe descaradamente suas câmaras internas para Kuro, o que só o deixa desconfortável. Ele tenta se afastar da situação e Mona se xinga por ser uma idiota. Enquanto começa a sentir água nos olhos, ela percebe que sempre estraga tudo. Mona reúne toda a sua coragem para pedir desculpas por estragar o clima na noite anterior, mas para sua surpresa, Kuro se desculpa por tê-la rejeitado na noite anterior. Enquanto os dois palhaços continuam a se encarar, os bonobos invadem a sala e estragam o clima. À noite, enquanto Kuro está observando Mona na foto do grupo, ele recebe a foto que Haruno tirou na festa, que ele transforma em sua tela de bloqueio antes de trocá-la de volta imediatamente. Na cidade, uma gata se apresenta ao Japão. Na manhã seguinte, Mona está nas nuvens ao saber que uma velha amiga virá visitá-la, mas seu sorriso se transforma em carranca quando a amiga promete buscá-la na escola. Na escola, enquanto os garotos se perguntam que música vão cantar no karaokê depois da aula, Asahi escuta e imediatamente sai correndo do corredor quando Kuro a encontra com os olhos durante o almoço. Monami pergunta a Asahi quais são seus planos para superar Mona, mas Asahi admite que não tem nada em mente. Assim que as duas amigas concordam com as palavras de Asahi, um desmaio aleatório sobre esmagar um cara. Monami surge com uma ideia brilhante para Asahi, tomar os lábios de Kuro à força. Nesse momento, Kuro entra na sala para chamar Asahi para devolver a identidade que ela havia perdido. Aproveitando a oportunidade, Monami pergunta a Kuro se ele tem planos para o almoço. Kuro menciona que planejava pegar um sanduíche e encerrar o dia, e Monami de repente anuncia que Asahi patrocinará as refeições deles para agradecê-lo por trazer a identidade dela. Sussurrando, Asahi informa a amiga que não pode seguir com o plano, e Monami, bancando a advogada do diabo, diz a ela para aproveitar a oportunidade para finalmente beijar Kuro. Na cafeteria, depois que Kuro aceita a oferta de Asahi, Mona é vista contando a Haruno sobre Tomo, sua velha melhor amiga que a estava visitando naquele dia. Por outro lado, Asahi, enlouquecendo com Kuro sentado ao lado dela, de repente tropeça nas palavras e cobre o rosto de vergonha. Completamente alheia a Kuro lutando contra seus demônios internos para não ceder, para aliviar seu estresse, Asahi, tolamente, venda os olhos de Kuro e se perde em pensamentos sobre como seria ser namorada dele. Asahi finalmente reúne coragem e propõe que eles tentem um jogo de doce ou travessura, onde Kuro a trataria e ela faria uma travessura com ele. Quando Kuro menciona nervosamente que não tem truques em mente, Asahi o beija suavemente o suficiente para despertar seu cajado adormecido. Enquanto isso, na cidade, Mona encontra suas amigas, levantando o tolo sem mente, antes de abraçá-la em um abraço caloroso.
Depois de provocar astutamente os caras dispostos a pagar pelas bebidas, Mona acusa a amiga de flertar com estranhos quando deveria estar esperando por ela, mas Tomo a ignora subornando-a. Agora acomodada, Mona fica desconfiada da visita da amiga, e Tomo casualmente desvia da pergunta, manda um beijo para um garçom aleatório e observa Mona sentir um parafuso se soltar em seu crânio. Depois de provocar Mona sobre sua vida amorosa passada, Tomo, zombeteiramente, deseja ser tão popular quanto a amiga. Cansada da provocação, Tomo menciona que gostaria de provar alguns cajados de garotos de Tóquio antes de perguntar à amiga como tem sido sua experiência com rolos na cidade. Mas para a surpresa de Tomo, Mona admite não ter montado em nenhum cajado durante sua estadia. Ainda confusa, Tomo pergunta a Mona por que ela não provou nenhum, apesar da quantidade de homens ao seu redor. Mona inocentemente diz que não tem interesse em cajados e varinhas, fazendo Tomo provocá-la por ainda não ter experimentado o amor. A mente de Mona viaja para o baixinho por quem ela havia se apaixonado perdidamente e imediatamente se pega de surpresa. E Tomo percebe que a amiga deve ter alguém em mente, e quando ela tenta arrancar o nome de Mona, Kuro aparece atrás dela. Não prestando atenção alguma à conversa estranha à sua frente, Tomo força Kuro a sentar ao lado dela enquanto ela aperta seus jarros de leite nele. Ela se apresenta como antes, adicionando graciosamente que é solteira, e procura um namorado bem dotado para perfurar seu núcleo pulsante. Enquanto Tomo faz suas investidas descaradas, ela nota a expressão perturbada de Mona. De repente, Tomo percebe que Kuro deve ser o garoto por quem sua amiga estava apaixonada. Ignorando Kuro completamente, Tomo pergunta a Mona se Kuro é seu namorado. Vendo a rapidez de Mona em negar tudo, Tomo decide provocá-la. Sentindo-se desconfortável, Kuro pede a gata para ajustar seus suportes de melão, mas Tomo astutamente aponta que suas mãos estão engorduradas, e faria mais sentido se ele a fechasse, percebendo as insinuações de Tomo. Mona e Kuro ficam de olhos arregalados com um pedido tão ultrajante, e quando Kuro diz a ela para perguntar a Mona, Tomo lembra que foi ele quem pediu para ela apertar seus suportes de jarro de leite, não Mona. Suando como um louco, Kuro agarra o suéter de Tomo e o sacode, fechando o zíper até seus melões, onde o zíper de repente emperra. Quando Tomo geme ao toque de Kuro, fazendo Kuro enlouquecer e liberar um fluxo de desejo, Mona perde a cabeça e interrompe o momento lembrando Kuro do que ele tem que fazer. Depois de ver a amiga corar com Kuro saindo do café, Tomo começa a rir. Na estação de trem, pouco antes de Tomo partir, ela pergunta a Mona se ela gosta de Kuro, e como esperado, Mona nega. Tomo zomba da amiga antes de lembrá-la que consegue ver através de suas mentiras, mas Mona nega. No dia seguinte, a professora apresenta Tomo como uma nova aluna transferida, tirando o fôlego de Mona e Kuro. Enquanto as outras garotas tentam se aproximar de Tomo, Mona encara Alciga, a amiga, por ter vindo para sua escola. Como esperado, a Minion sem mente se ilumina ao encontrar Mona e propõe amizade a Tomo, antes de oferecer sua cooperação em um serviço que as garotas possam precisar. Para provar sua proximidade com Mona, Tomo agarra seu produtor de leite e o aperta como se estivesse ordenhando. Esse movimento faz o garoto enlouquecer, fazendo Mona dar uma surra na amiga e puxá-la para fora da sala para uma conversa séria. Agora lá fora, Mona explica que está interessada em Kuro porque ele é o único que nunca cedeu aos seus encantos antes. Mas Tomo se recusa a acreditar na amiga e aponta que a razão pela qual ela está interessada em Kuro é porque ela tem uma queda por ele. Mas Mona nega. Tomo pede desculpas por forçar a barra antes de adicionar casualmente que Kuro é mal educado, ingrato e sem espinha, tornando-o inelegível para seu tipo de Mona. Mona pede à amiga para diminuir o tom do insulto antes de explicar que, apesar de ser pouco amigável sempre que Kuro é gentil, isso conta, e ele a ajudou a sair de encrencas inúmeras vezes, e ele diz as coisas certas quando importa. Ela continua dizendo que Kuro é sincero, e um cara legal que atrai mais garotas do que o esperado. Mona sai de seu mundo de sonhos quando percebe os olhos divertidos de Tomo. Tomo ri da situação e confirma que Mona tem uma grande paixão por Kuro e a provoca por finalmente estar experimentando seu primeiro amor. Vendo a amiga sair saltitante, Mona sucumbe à realidade e concorda que está apaixonada pelo bruto sentado ao lado dela. Durante o intervalo do almoço, Tomo anuncia sua missão de fazer Mona e Kuro se apaixonarem, mas Mona recusa todas as desculpas que ela inventa. Mona reclama da amiga tagarelando sobre o quanto ela gosta de Kuro e pede para ela parar, e sem surpresa, Tomo continua provocando Mona sem parar até que elas esbarram em Asahi e Manami. Imediatamente após Asahi e Mona trocarem cumprimentos, Tomo envolve as garotas em um abraço caloroso e se apresenta como a velha amiga de Mona. Cansada de estar presa nos nulins de Tomo, Asahi a avisa para se soltar, mas Tomo ignora suas palavras e a envolve em um abraço ainda maior. Mona percebe Manami que conseguiu escapar do abraço de Tomo e tenta puxar conversa, mas Manami lança uma frequência estranha em sua direção, e depois de alguns minutos ela lembra a amiga, Asahi, que queria conversar com Mona sobre algo. Asahi se liberta do aperto de Tomo bem a tempo. Ela agarra a mão de Mona e sai pulando do local antes que Tomo tente abraçá-la novamente. Em uma área tranquila da escola, Asahi quebra o clima estranho falando sobre Tomo e seus abraços bobos, decidindo que é melhor desabafar de uma vez. Asahi confessa que beijou Kuro no dia anterior.
Ignorando o colapso de Mona, Asahi se desculpa apenas para encontrar Tomo espreitando a uma curta distância. Tomo finge estar alheia à situação, mas Asahi a desmascara. Observando Asahi se afastar, Tomo percebe que, ao contrário do que pensava, Kuro é definitivamente um mulherengo. Ela aponta que há uma diferença entre Asahi beijar Kuro e Kuro beijar Asahi. E Mona, por outro lado, está perdida em pensamentos sobre a situação. Ela agarra seu peito dolorido, sentindo-se desapontada por Asahi ter ganhado uma vantagem sobre ela. Tomo conclui que a nova informação certamente faria Mana perceber seus sentimentos por Kuro. Decidindo assumir o controle da situação, Tomo se aproxima da amiga e propõe dar uma festa de boas-vindas para Kuro e as outras garotas à noite. Enquanto Mona se pergunta que truques Tomo tem na manga, ela de repente percebe que há uma chance de Asahi e Kuro se tornarem um casal depois do beijo deles. Ela perde a cabeça e rapidamente se acalma, apontando que Asahi nunca confessou que estava namorando Kuro. Para aliviar seu coração partido, Mona escolhe assumir que Asahi deve ter forçado o beijo em Kuro. Sentindo-se aliviada com sua conclusão, Mona declara que fará Kuro se apaixonar por seus encantos, custe o que custar. Sua imaginação a atinge no estômago ao mostrar uma imagem de Asahi e Kuro juntos, fazendo-a perder a cabeça mais uma vez. Na manhã seguinte, Mona parece uma zumbi com olheiras e um sorriso que poderia assustar pequenos animais enquanto encontra suas amigas no metrô, claramente tramando para sabotar as chances de Asahi com Kuro. Por outro lado, Asahi decide que não precisa realmente mencionar que o beijo foi apenas na bochecha. Tudo o que ela precisa fazer agora é agir com calma e talvez transformar aquele beijo na bochecha em algo real. Na hora certa, Kuro entra na estação com Tomo ao seu lado. E enquanto Mona está pensando demais em seu próximo movimento, Asahi se aproxima dele para trocar cumprimentos e conversar um pouco, vendo que sua oponente entrou em ação. Mona intercepta a conversa e compartilha um olhar desagradável de guerra mútua. E enquanto as garotas declaram guerra uma à outra, suas ajudantes torcem por suas amigas internamente. Decidindo melhorar as chances de Mona com Kuro, Tomo anuncia que todos visitarão o melhor parque romântico de Tóquio para sua festa de boas-vindas no parque. Mona olha de soslaio para todos, especialmente para Monami, que está sendo suspeitosamente legal. Então, Monami troca sinais com Asahi antes de sugerir casualmente que eles andem na montanha-russa. O caos irrompe instantaneamente. Mona e Asahi brigam pelo assento ao lado de Kuro como se fosse a última fatia de pizza, e o pobre Kuro acaba concordando em ir 2 vezes. Cheia de rancor, Mona observa Asahi perguntar a Kuro sobre as regras básicas de segurança. Agora no brinquedo, Asahi, que havia ignorado o processo de instrução, agarra as mãos de Kuro e pergunta se poderia emprestá-las na viagem. Kuro parece confuso não só por causa do aperto de Asahi, mas também porque está prestes a descer do ponto mais alto. Asahi, a garota que ele esperava que estivesse morrendo de medo, vira-se para Kuro e revela que não é do tipo que teme coisas comuns. E com isso, a montanha-russa começa a se mover. Cansada de ver a amiga se estressar por causa de um simples passeio, Tomo pede a Mona para relaxar. Enquanto Mona tenta negar suas emoções, Tomo anuncia a chegada de seus amigos, e Mona fica agitada enquanto espera por Asahi e Kuro. Após ver Monemi provocar Asahi sobre o quão adorável foi o passeio, Mona sente um parafuso soltar-se em sua cabeça, enquanto imagina inúmeras coisas que Asahi poderia ter feito no brinquedo, Yuzuru provoca Kuro, dizendo que o viu segurando Asahi durante o percurso. Kuro explica nervoso que Asahi disse estar com medo. Ele repensa a situação e percebe que Asahi não parecia tão assustada quanto alegava. Mona perde a cabeça ao ouvir a explicação de Kuro, mas Tomo rapidamente a empurra na direção dele. No brinquedo, Mona se pergunta como Kuro e Asahi conseguem dar as mãos num lugar tão apertado. Ela se vira para Kuro, que parece exausto, para ver se ele gostou do passeio anterior. Quando Kuro confirma que sim, Mona se amaldiçoa por permitir que Asahi a superasse com um beijo e mãos dadas, decidindo tirar todas as dúvidas. Mona pergunta diretamente a Kuro se ele tem sentimentos por Asahi, e apesar da pergunta pegá-lo de surpresa, Kuro admite que não tem nada romântico com Asahi. Poucos segundos depois, Kuro toma coragem e pergunta a Mona se ela gosta de alguém. Mas antes que ela possa responder, a montanha-russa os puxa inesperadamente para baixo. Após o passeio, Kuro e Mona agem suspeitosamente nervosos. Asahi observa o comportamento estranho e decide verificar Kuro, mas o fofo mascote do parque a distrai quando o grupo começa a se dispersar. Tomo empurra Mona em direção a Kuro para encontrar um lugar tranquilo para conversar. Mona avista um carrinho de churros e tenta enganar o velho encarregado para que eles vendam alguns pacotes. Mas quando o vendedor pede que se beijem como prova, Mona, tremendo, segura o rosto de Kuro e se inclina para beijá-lo. Ela pede ao bobalhão que feche os olhos, mas pouco antes de suas bocas se tocarem, Mona perde a calma e repreende Kuro. Após pegar os churros, Mona e Kuro voltam ao grupo para compartilhar as guloseimas, e enquanto Manami finge estar tranquila, ela pega o celular e acusa Mona de ter um tempo a sós com Kuro.
Manami lembra a amiga para atacar enquanto a oportunidade está em alta, e na hora certa, Asahi convence Kuro a ir com ela à casa assombrada. No banheiro, Tomo tenta animar sua amiga desanimada, lembrando-a de como ela facilmente fingia se interessar por romance sempre que as outras garotas falavam de suas vidas amorosas. Tomo reclama do hábito de Mona de nunca estar satisfeita e de tentar esconder quem ela realmente é para ser querida pelas pessoas. Ela garante a Mona que não precisa fingir para que as pessoas a amem e aconselha a amiga a dar uma chance a Kuro para evitar arrependimentos quando finalmente perceber que o ama. No caminho de volta para casa, Mona reflete sobre o conselho de Tomo e perde a cabeça ao perceber que havia deixado sua máscara cair perto de Kuro. Após se perguntar qual opinião Kuro tinha dela, Mona sai de seu colapso e logo percebe que está sozinha. Uma multidão anônima tira o celular da mão dela, enviando-o para a perdição e deixando Mona sem celular e sozinha. Enquanto Mona é abordada por dois caras aleatórios, Tomo e os outros tentam contatá-la pelo telefone. Após alguns minutos sem sorte, o grupo decide se espalhar para procurá-la. E quando Asahi tenta fazer dupla com Kuro, ele usa o sorvete na mão dela como desculpa para recusá-la. Por outro lado, os dois bobalhões ainda se esforçam para chamar a atenção de Mona, ignorando sua rejeição, e os caras a arrastam para um abraço. Para a sorte de Mona, Kuro aparece e avisa seus melhores amigos para tirarem as mãos de sua Mona. Confuso, um de seus amigos afrouxa o aperto em Mona o suficiente para ela se afastar e abraçar Kuro, a quem ela anuncia como seu namorado. Quando os amigos degenerados de Kuro tentam arrumar encrenca, Kuro os fulmina com seu olhar mortal, frio o suficiente para fazer os perdedores recuarem e fugirem. Depois que os valentões vão embora, Kuro chama a atenção de Mona para o aperto dela nele, fazendo-a pular nervosamente para longe. Kuro cora e admite para si mesmo que estava prestes a borrar as calças antes de se virar para a donzela em apuros para garantir que ela estava bem. Kuro casualmente a informa que eles haviam se espalhado para procurá-la. E justamente quando Mona está explicando que um grupo de pessoas anônimas derrubou seu celular, uma multidão ainda maior de tolos anônimos esbarra em Kuro, fazendo seu celular se estilhaçar no concreto e cair direto em uma fonte. Com os celulares de Mona e Kuro quebrados, a dupla se pergunta como podem encontrar seus amigos, e Mona começa a surtar por estar sozinha com Kuro até que o resto do grupo os encontre. Percebendo o constrangimento da situação, Kuro sugere que deem uma volta pelo parque enquanto procuram pelo resto do grupo. E apesar de ser um poço de nervos, Mona concorda em dar a volta. Enquanto os dois caminham, Mona tenta iniciar um aperto de mãos, mas no momento em que suas mãos se tocam, Kuro surta e recita seus versos de controle de demônios. Ele indica o caminho e Mona perde a cabeça com o quão constrangedora e nervosa ela se tornou. Quando Mona de repente esbarra no corpo firme de Kuro, ela segue o olhar dele até a roda gigante. Sorrindo, ela pergunta ao fofo bobo se ele quer andar na roda. Mas Kuro sua frio, recusa e tenta sair do lugar. Enquanto seu crush se afasta, Mona cora com a possibilidade de ficar sozinha com Kuro na roda gigante. Ela se culpa pela situação complicada em que se encontram e conclui que o mínimo que pode fazer é realizar o desejo dele na roda gigante. Reunindo coragem, Mona pergunta a Kuro se ele gostaria de andar na roda gigante com ela, e astutamente acrescenta que talvez pudessem avistar os outros lá de cima. Agora no assento da roda gigante, Mona é um poço de nervos enquanto se pergunta por que o dispositivo estúpido está se move tão lentamente. Seu nervosismo se transforma em raiva quando ela vê Kuro olhando pela tela sem a menor preocupação no mundo. Ela reclama de ser a única a se estressar com a situação e imediatamente ajeita o rosto ao ver o quão amarga ela se tornou. Ela tem um flashback de Tomo lhe dizendo sobre perder a máscara sempre que está perto de Kuro, o que desencadeia uma enxurrada de memórias onde ela baixou a guarda perto dele. Sentindo-se envergonhada, Mona menciona que sempre foi a versão fofa e perfeita de si mesma perto das pessoas, antes de se perguntar por que fica tão agitada sempre que está perto de Kuro. A ficha cai, e assim que Mona começa a negar seus sentimentos, Kuro a tira de seus pensamentos para lhe contar sobre um evento acontecendo no chão. E em resposta à descoberta de Kuro, Mona sai de seu assento para verificar, mas a cabine se inclina para baixo e empurra Mona para o corpo de Kuro. Uma onda de calor nervosa atinge os dois bobos, fazendo Mona pular de Kuro e cambalear para trás. Ainda em choque, Mona vê seu reflexo através do vidro e se pergunta como ela se tornou outra pessoa. Consciente de sua aparência, Mona cobre o rosto e pede a Kuro para desviar o olhar enquanto tolamente se pergunta por que ela tem o semblante de alguém apaixonada, como se Tomo não tivesse martelado isso em seus ouvidos 2 episódios atrás. Ela insiste que Kuro deve desviar o olhar porque ela nunca deixará ninguém ver seu lado imperfeito. No entanto, Kuro surpreendentemente menciona que, assim como todo mundo, Mona age estranho de vez em quando, e ela tem momentos em que faz bico ou parece irritada com algo, mas no momento em que ela sorri, ele não consegue encontrar um defeito nela. O medo atinge Mona ao perceber que Tomo estava certa o tempo todo. Parece que não há como voltar atrás depois de ser considerada uma esquisita, mas Kuro lhe explica que é porque ela faz tantas expressões diferentes, e isso faz seu coração disparar.
Ao ouvir isso, o coração de Mona enlouquece e ela questiona por que só reage a Kuro quando ele a chama de fofa. Enquanto Mona permanece em sua terra da negação, Kuro avista o grupo, se vira e anuncia sua descoberta, apenas para Mona cair de joelhos e finalmente admitir para si mesma que está apaixonada por Kuro. Agora fora da roda gigante, Kuro tenta levar Mona ao grupo, mas rapidamente nota seu cansaço. Ele pergunta a Mona se ela está bem, e quando Mona suspeitosamente afirma que sim, Kuro se pergunta por que sua paixão está agindo mais quieta e fofa do que o normal. Ele sai de seus pensamentos e lembra a si mesmo que é um monge em treinamento e não deveria se entreter com coisas assim. Haruno, cuja personalidade gira em torno de Mona, abraça Mona em seu retorno, enquanto Kuro explica que não conseguiu contatá-los porque seu celular estava quebrado. Haruno se agarra a Mona como uma sanguessuga e Tomo a provoca dizendo que estavam prestes a denunciá-la como desaparecida se ela não aparecesse quando apareceu, mas Mona de repente fica vermelha quando percebe Asahi atrás dela, irritada com o rumo dos acontecimentos. Asahi pergunta a Mona se ela tentou dar em cima do seu homem, mas Mona fica vermelha brilhante e nega nervosamente. Cheia de vergonha, Mona tenta se desculpar para ir para casa e descansar, e os outros bobos sem noção tomam isso como um sinal para encerrar o dia, mas não sem prometer planejar outro encontro no futuro. No trem, Mona admite que se sente mal por estragar o clima, mas Tomo lhe diz para deixar as más vibrações de lado e revelar por que ela tem agido estranho. Quando Tomo pergunta a Mona sobre sua mudança de humor, Mona fica loucamente vermelha de vergonha e nega, e tenta ganhar tempo para organizar sua mente confusa. Recusando-se a ceder, Tomo lembra a Mona que o propósito de sua festa de boas-vindas é solidificar seu relacionamento com Kuro. Quando Mona aponta que Tomo concordou com sua decisão, Tomo revela que concordou porque estava preocupada com sua melhor amiga. Aceitando a derrota, Mona confessa a Tomo que Kuro havia reconhecido que ela estava deixando sua máscara cair na frente dele, e ele havia dito que seus deslizes a faziam parecer mais fofa. Impressionada, Tomo pede a Mona para contar mais, mas Mona recusa porque acha que Tomo atingiria com um "eu te avisei". Quando Tomo a assegura de que ficará tudo bem, Mona relutantemente admite que se apaixonou por Kuro. Tomo ri, e quando Mona a xinga por mentir, Tomo explica que está sorrindo para celebrar o primeiro amor de sua melhor amiga. Como esperado, Mona é forçada a enterrar o rosto nas mãos, enquanto Tomo a provoca incessantemente sobre sua situação. No final da tarde, pouco antes de Asahi atravessar a rua, Mona corre até ela, ofegando como um cachorro molhado. Vendo o quão mal Mona está ofegando, Asahi a aconselha a ir para casa se não estiver se sentindo bem, mas Mona pede para ela esperar antes de anunciar que tem algo a lhe dizer. Quando Asahi pede para ela prosseguir, Mona cora, aperta sua bolsa e relutantemente admite que está apaixonada por Kuro. Após uma onda de constrangimento, Mona entra em modo de desculpas, mas para aliviar o clima, Asahi diz a Mona que ela não deveria se sentir mal por sua confissão. De repente, Mona reconhece o quão legal sua rival é, e observando Asahi atravessar a rua, ela anuncia que nunca perderá. No dia seguinte, Mona amaldiçoa sua sorte por ter febre no dia seguinte após se apaixonar. Ela se pergunta o que as pessoas apaixonadas fazem depois de descobrir seus sentimentos, antes de repente, surtar sobre como agir perto de Kuro agora que ela sabe o que sabe. Ela admite que está tão acostumada a ser amada que não sabe o que fazer agora que é ela quem está apaixonada na escola. Tomo liga para Mona para saber como ela está. Mona explica que pegou emprestado o tablet do irmão para falar com ela. Sentindo-se confortável, Mona se vira e pergunta à amiga por que ter febre parece solitário. Tomo, sem surpresa, provoca a Mona dizendo que ela está entediada porque Kuro não está por perto. Mona perde a cabeça e nega as afirmações de Tomo, mas Tomo vê Kuro à frente e arma um plano. Tomo casualmente menciona que entregará o telefone a Kuro a qualquer momento, fazendo Mona surtar com o quão desarrumada ela parece. Tomo arrasta Kuro impiedosamente para o telhado e mostra seu telefone para revelar Mona surtando com sua aparência, fazendo Kuro tolamente perder a cabeça ao ver Mona em seu momento de paz. Para acalmar sua excitação crescente, Kuro lembra a si mesmo que é um monge em treinamento enquanto Mona continua a surtar com seu cabelo de quem acabou de acordar. Tomo casualmente entrega seu telefone a Kuro para terminar o trabalho e se afasta, exibida. Depois que Tomo sai, Mona nervosamente propõe desligar, mas Kuro a impede para perguntar como ela está. Antes de esperar por uma resposta, Kuro aponta que Mona estava agindo estranho no dia anterior e imediatamente percebe que usou a palavra errada. Ele explica que não quis dizer que Mona é uma esquisita, em vez disso, ele a acha fofa, e de repente ele recorre a divagações sem fim. Percebendo que Kuro está surtando de verdade, Mona o assegura de que o entende, mas não antes de acrescentar que ela acha que Kuro também tem seus momentos estranhos. Sentindo-se energética, Mona se deita de bruços, e incentiva Kuro a conversar com ela sobre a escola. Enquanto se revira com as palavras de Kuro, Mona se pergunta por que se sente tão boba e envergonhada ao conversar com seu crush. Kuro percebe os movimentos aleatórios e pergunta a Mona se a febre dela está piorando. E Mona explica animadamente que está feliz enquanto secretamente imagina o quão doce a vida será quando ela e Kuro começarem a namorar. A mãe de Mona bate na porta, fazendo Mona perder a cabeça de vergonha. Ela grita com a mãe por perturbá-la e, sem saber, coloca o tablet em uma área onde o sol não bate. Enfrentando sua nova realidade, Kuro ignora a conversa entre Mona e sua mãe, enquanto sente suas calças apertarem.
Depois que a mãe de Mona sai, Kuro expõe desajeitadamente que pode ver a parte de Mona, fazendo-a surtar. Agora lá embaixo, Kuro lava a cabeça com água fria para acalmar sua excitação e lavar suas memórias. Na manhã seguinte, Mona, que parece ter superado o incidente das calças, acorda alegremente e imagina sua vida com Kuro como um casal. E depois de algumas imagens cheias de fantasia, Mona decide que é hora de pedir a Kuro para ser seu namorado. Ela pega sua bolsa e vai saltitando para a escola, balançando seus seios junto com ela. Na escola, Mona cumprimenta a todos, incluindo Asahi, e agradece a Tomo por sua intervenção no dia anterior. Na aula, Mona troca gentilezas com seus colegas antes de encarar a forma imperturbável de Kuro e assegura a si mesma que fará Kuro se apaixonar por ela. Quando ela decide dar um rápido bom dia, Kuro se vira para fazer o mesmo e Mona imediatamente perde o controle de si mesma. Ela derruba sua borracha no chão e quando toca em Kuro, que também estava tentando pegar a borracha, Mona perde a cabeça, pega sua bolsa e sai correndo da escola, ainda prometendo fazer de Kuro seu namorado, custe o que custar. Este é o fim do vídeo de hoje. Se você ficou até agora, comente abaixo se você ficaria ou passaria a Asahi. Deixe um like e se inscreva no canal se quiser que eu poste o conteúdo inédito de Mona. Mas não se esqueça de conferir o próximo vídeo. Pode ser o seu novo favorito e o novo resumo de maio.